E aí, meu povo, estamos de volta para mais um vídeo, e hoje é mais um vídeo do nosso Projeto Vampiros. Ah, povo, eu tava com saudade de gravar esses vídeos do Projeto Vampiros. Vocês sabem que vampiro é o ser fantástico do meu coração, né? Vocês sabem que eu sou ficcionado. E hoje eu vou trazer mais um conto bem desconhecido, que saiu desse livro aqui, ó. O Vampiro, do John William Polidori, que é a edição comemorativa de 200 anos, que saiu pela editora Clepsydra e pela editora Aetia. Edição bonitona, que além do conto clássico do Polidori, tem alguns outros contos também que vieram logo depois, que vieram na leva, na fama do conto Vampiro do Polidori. E o conto que a gente vai conversar hoje se chama A Noiva das Ilhas, de um autor anônimo. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, povo, vamos lá, mas antes vamos passar um perfuminho, né? Eu vou passar aqui o meu perfuminho inspirado, não é o original, né? Que é o Chanel número 5, né? Eu tenho a versão inspirada porque eu não tenho peito para poder comprar o original. O original é caro pra caramba, né, gente? Quase R$1.000, muito caro. Mas eu vou passar, por quê? Porque é um perfume antigo, é um perfume, assim, clássico, é um perfume vintage, é um perfume já, assim, muito famoso. E eu acho que é um perfume que combina muito bem com a história de hoje, porque é uma história antiga, uma história vintage, uma história clássica e uma história que não tem como sair de moda, porque essa história aqui, por mais que ela não seja conhecida, tão conhecida quanto esse perfume, é uma história assim que quem lê vai gostar, quem lê vai querer estar sempre relendo, porque é uma história muito boa. Então, algumas informaçõezinhas antes do conto em si. Esse conto é uma Blue Book. Olha pra vocês verem que legal. As Blue Books, então, são aqueles livretos que saíam lá no século XVII. Não, saiu lá no século XVIII, no final do século XVIII e começo do século XIX. E elas são as precursoras, então, daquele tipo de história que a gente conhece hoje em dia como Penny Dreadful. Que é aquelas historinhas de terror que saíam em livretinho assim, que era muito baratinha e era uma história gótica, só que mais sangrenta, mais horrenda, mais explícita. Não tão classuda quanto uma história gótica publicada em livro ou coletânea. É um Blue Book isso. Ela é então um Blue Book que saiu bem depois assim do Vampiro do Polidori. O Vampiro do Polidori foi em 1819, que saiu num jornal. Essa daqui saiu em 1820. E ela foi inspirada numa peça de teatro do James Robinson Blanchet, chamado O Vampiro ou a Noiva das Ilhas, que saía então no cartaz, nas turnês, assim, no ano de 1820. Então, logo depois já saiu esse Blue Book aqui, esse texto que foi inspirado na peça. E esse texto foi editado pelo J. Charles, lá em Dublin, e foi editado em 1825. Ou seja, a gente não sabe quem que é o autor. A gente sabe que o editor foi o J. Charles. A gente sabe que a história original é do dramaturgo James Robinson Blanchet. Mas a gente não sabe quem foi que escreveu essa história do jeito que a gente tem aqui. Então fica os dois créditos aí, né? O James Robinson Blanchet, que é o autor da peça, e o J. Charles, que é o editor desse texto aqui. Agora o autor nunca saberemos, né, gente? Então vamos lá. Do que se trata A Noiva das Ilhas? Primeiro de tudo, esse conto aqui, gente, tem muito ar de conto de fadas. Por quê? Porque ele, além do ser fantástico, o vampiro aqui ser tratado de uma forma quase fantasiosa, a gente não tem um vampiro muito físico, a gente tem um vampiro mais espiritual aqui. E eu achei isso fantástico. Eu gosto muito dessa faceta que o vampirismo ganha em algumas histórias antigas, pré-Carmila e pré-Drácula, que o vampiro não era um ser físico, mas um ser espiritual, um ser assim quase fantasmagórico. A gente tem aqui então essa maldição, que um vampiro é um ser que em vida a pessoa foi horrenda,
foi o pior ser humano que existia na face da Terra. Ele tem que ser muito ruim mesmo, cometido vários crimes, várias injúrias, várias coisas ruins. E quando essa pessoa morre de forma violenta, ela vira um vampiro. Só que não é o corpo dela que levanta e sai em busca de sangue. Não, é a alma dela. A alma dela se desgarra do corpo e vai possuir corpos de pessoas recém-falecidas. Ele vai, então, escolhe o corpo que ele quer possuir e possui esse corpo. Toma o corpo para si mesmo. Ele não pode voltar para o corpo original dele. E ele, sob a posse desse corpo que ele escolheu, ele tem, então, que sugar a sua noiva. Até a primeira lua cheia, daquele momento que ele ressurgiu nesse corpo. Eu não sei se é a primeira ou se é a última lua cheia, agora eu esqueci. Mas na noite de lua cheia, ele tem que se casar, ele tem que ter uma noiva e se casar com ela. E quando chegar a lua cheia, ele tem que sugar o sangue dela. Ele fazendo isso, a alma, o espírito dele pode viver por séculos e séculos e séculos. Por mais que o corpo que ele possuiu morra, ele vai poder voltar, o espírito, encarnar em outro corpo e viver. E toda vez que ele fizer isso, ele tem que de novo se casar com uma moça, seduzir ela, sugar o sangue dela até a meia-noite da lua cheia. Eu acho que é a lua cheia do Halloween, pessoal. Eu acho que é isso. Porque eu me lembro bem de ter lido Halloween aqui nessa história e ficado com isso na cabeça. E ele tem que sugar o sangue dessa mulher, dessa esposa dele, já casado com ele até a lua cheia da meia-noite. Meia-noite da lua cheia. E esse então é um ritual que ele tem que fazer para poder estar sempre voltando, sempre vivendo sua alma, sempre revivendo como um morto-vivo, como um vampiro. É desse jeito que funciona. Aí então a gente começa a história, a noiva das ilhas. A gente tem aqui numa dessas ilhas britânicas, além da ilha principal, né? Uma ilhazinha por ali, naquele meio de Grã-Bretanha, aquelas coisas ali, naquele meio ali na Europa, ali nas Europa. Uma ilhazinha que um general bem renomado, de grandes posses, muito rico, tem a sua filha morando no castelo que ele mandou construir na ilha. Acontece que a ilha dela entra em guerra com uma outra ilha ali ao redor. A gente não tem informações sobre qual povoado é, esse tipo de coisa. A gente só sabe que eles entram em guerra. Então o general vai nessa guerra, então, né? O general, pai da moça, que a moça é tida como uma princesa. Ele deve ser algum nobre também, mas ela é tida como uma princesa. Ele vai então nessa guerra e leva com ele o escudeiro dele. E juntamente com o escudeiro, o prometido da filha dele, que é um nobre, muito rico, muito bem apessoado, muito bonito e que tem bastante assim... Ele tem bastante fama no meio da batalha, tem muitas medalhas, tem muitas honrarias, é um cara assim que é bastante importante no meio do exército. E eles vão pra lá então, esse cara ele tava prometido pra se casar com a filha. E vão os três pra lá, né? O general, o escudeiro e o prometido. Vão pra essa batalha, aquelas coisas erradas todas. E acontece que o prometido morre. Ele é atingido em uma dessas batalhas. Então os dois, né? O general e o escudeiro enterram meio que assim, por cima mesmo, colocam ele num canto da floresta e cobrem com folhas, né? E falam, depois que essa guerra terminar, a gente vai levar o corpo dele para o nosso reino e vamos dar um enterro digno da figura que ele é. E continuam a batalha. A guerra acaba, eles vencem a batalha e voltam para casa. Então, nisso, o pai já tinha mandado para sua filha, a princesa que estava à espera no castelo na ilha, uma carta falando que o seu prometido morreu, que ele foi abatido em batalha, não resistiu e tudo mais. Então ele já esperava encontrar a filha dele desolada, né? Antes disso, eles passam lá onde estava o corpo para poder pegar o corpo e levar o corpo junto para o reino, para poder fazer então o seu enterro digno. Só que o corpo não está lá. Não tem corpo nenhum, não tem sinal de nada, só sumiu, as folhas tá lá, sumiu. Eles acham muito esquisito isso. Então eles partem rumo ao castelo, felicidade por ter vencido a guerra e tudo mais, e chegam lá, o que eles veem? Eles veem a filha dele muito feliz, muito radiante, porque do lado dela tá o prometido dela. Ele tá lá em pé, todo suntuoso, vestimenta assim de primeira, de qualidade, cabelo muito bem penteado, rosto muito pálido,
olho meio vidrado, tá lá, o homem, um bandido morto. E o pai acha esquisito aquilo, e o escudeiro fala assim, isso aí não tá certo, a gente enterrou esse homem. Aí ele conta uma historinha ali de que ele não estava morto, ele estava só desacordado, e que alguns camponeses estavam passando por ali, viu ele se remexendo e salvou ele, esse tipo de coisa. Ele dá uma historinha furada ali. E o escudeiro fala, esse cara não é o seu prometido coisa nenhuma, esse cara é um vampiro. Todo mundo na mesa ri, o pai também ri, todo mundo cai na gargalhada e o escudeiro fica ali com cara de tacho, né? Acontece isso. E a história vai seguir em frente, então, porque a gente vai ver que o negócio é mais embaixo, que o trem tá certo ali, o escudeiro tá certo. Esse cara não é o prometido da menina, da princesa, esse cara é um vampiro. E ele tem, então, como plano dar seguimento à sua maldição, que é, então, desposar da moça. E quando chegar a meia-noite da lua cheia do dia tal, ele vai morder ela, vai sugar o sangue dela para poder continuar vivendo eternamente essa vida vampiresca que ele leva aí. Então a gente vai ter toda a desventura deles tentando impedir isso. E eu pulei a parte mais fantástica da história, fantástica de fantasioso, porque a princesa, em certo momento, ela vai numa caverna, e essa caverna é tida como mágica. E as pessoas do lugar falam que lá aparecem alguns seres fantásticos que preveem o futuro e vão falar pra você com quem que você vai se casar. E ela vai nessa caverna, ela vai ver uma fada, e essa fada vai mostrar pra ela um anjo, e esse anjo vai sussurrar pra ela que ela vai se casar com pessoa tal, 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 e ele vai fazer meio que uma profecia pra ela. É uma parte assim bem fantasiosa, que vem bem de conto de fadas mesmo, que eu achei muito sensacional, assim, que eu achei muito interessante ter numa história de vampiros, né? Ainda mais uma história que veio bem depois, um pouco depois, assim, do conto O Vampiro, do Polidori. Que esse conto do Polidori é um conto bem sóbrio, é um conto assim que, por mais que tenha essa figura vampiresca, né, que é uma figura fantástica, tirando isso não tem mais nada. Já aqui na Noiva das Ilhas a gente tem essa presença do ser fantástico, da fada, e do anjo, e da profecia, e também nessa faceta do vampiro, né, que é uma faceta diferente, né, esse negócio do vampiro ter que ir como um ser fantasmagórico e entrar no corpo. Eu achei muito legal isso. E finalizando, é uma história bem divertida. Eu já li ela 2 vezes. Eu li ela ano passado, quando eu li o livro todo. E esse ano eu peguei e reli ela de novo para poder gravar esse vídeo para vocês. E é uma história assim que a gente lê rapidinho. É uma história mais grandinha. Deixa eu ver quantas páginas tem, só para passar para vocês. Nessa edição aqui ela tem 30 páginas nessa edição. Então é um conto maiorzinho, né? E aqui a fonte é uma fonte mais pequena, então é um conto maiorzinho. Mas é um conto assim muito legal, é um conto bem interessante, ainda mais para quem gosta de história de vampiros. Eu acho que vocês têm que conhecer isso aqui, porque é um conto que sai da curva, né? Sai ali, é um ponto fora da curva, é um conto que vai além do que a gente espera para uma história de vampiros. E é uma história muito boa. Essa edição aqui é espetacular, gente. Vocês têm que ler essa edição aqui, porque é uma edição incrível. E fica a dica aí. Então, meu povo, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima aí e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.